E olha, o MST conseguiu eleger 43 candidatos próprios participantes do movimento invasor e 90 políticos que se comprometeram com reivindicações do grupo. No total, foram eleitos 110 vereadores e vereadoras, além de 23 prefeitos e vice-prefeitos em 19 estados. Nesse ano, o MST se mobilizou para lançar um grande número de candidaturas nas eleições municipais. 250 delas eram de candidatos integrantes do grupo invasor de propriedades. Se contados os aliados do movimento, o número chegou a 600. O primeiro passo na direção da infiltração política do grupo foi dado em 2022, com candidaturas para deputado estadual e federal. E aí, Silvio Navarro, será que essa estatística pode ser comemorada pela esquerda? Foi a única vitória das urnas domingo? Eu acho que é simbólico, Brown. Acho que não pode ser desprezado, não, porque o MST é siamês ao PT. O PT e MST, eles existem no mesmo momento histórico. Então, quando o PT é governo, o MST é governo. Tanto que tem um ministério para chamar de seu, Ministério do Desenvolvimento Agrário, chefiado pelo Paulo Teixeira. Aliás, aqui um parênteses, né? Outro derrotado nessa eleição, porque o irmão dele foi candidato a prefeito em São Bernardo. 2 ministros do governo Lula tiraram férias para fazer campanha. O Paulo Teixeira e o Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo. Os dois tentaram empurrar a candidatura do Luiz Fernando em São Bernardo, perderam. Mas, voltando, o MST no governo Lula conseguiu colocar o Stedley numa comitiva que visitou a China, logo no começo do governo. O MST tem mais de 20 superintendências do INCRA espalhadas pelo país. Comanda a CONAB, com o senhor Edgar Preto, mais famoso pelo Arrozão, porque foi debaixo dessa administração, claro, teve secretário também, mas debaixo dessa administração que o Brasil viveu uma quase fraude, um quase escândalo, pegaram no pulo. Então, o MST, com esse número de vereadores, o número de candidatos já era muito grande. É simbólico, está usando dinheiro público, está usando a força de um governo que apoia a invasão de terra, a invasão de propriedade privada, o que é inconstitucional. Eu sempre digo que a cerca está lá para ser respeitada. O direito à propriedade é constitucional, mas é um movimento fora da lei que tem aval e apoio do governo, que tem integrantes na Câmara dos Deputados para defendê-los. Ou seja, é inevitável que lá na ponta, do ponto de vista da capilaridade, né, você vai ter um vereador, você pode até ter um prefeito. Nesse caso, eu acho que é simbólico, é preciso pensar que em 2026 eles vão tentar algo ainda maior, com mais dinheiro que é do pagador de impostos, por meio de fundo eleitoral, por meio de fundo partidário. É isso o que irriga o MST, uma militância a serviço de um governo, a serviço do PT. Hoje, se o Lula convocar qualquer manifestação, se a CUT vai colocar lá meia dúzia de pessoas, o MST põe gente. Então, é uma massa de manobra política, infelizmente, que acaba também arrebanhando pessoas de forma ingênua, pessoas muito simples, pobres, que têm o sonho de ter uma casa, de ter um pedaço de terra, o que é legítimo, mas acabam servindo de massa de manobra desses oportunistas políticos que usam o boné. Boné que também é visto com o pessoal do iPhone 16, que vota no Guilherme Boulos, aqui na cidade de São Paulo. Os jornalistas não perguntam, quando diante dessas afirmações, jornalistas da imprensa velha não perguntam o que você está querendo dizer com essa história. Pergunta para a Glaze. Sim. O que você está querendo dizer? Faltou dinheiro para a campanha, os caras tiveram muito, usaram como? Porque é o seguinte, está aí o MST usando dinheiro nosso, né? É a mesada do governo, eles fazem isso, elegendo pessoas. Aí com apoio, onde ganham é porque eles são populares. Onde perde é porque o outro tem mais dinheiro. O PT devia se envergonhar, porque são 3 prefeitos, Silvio, aqui em São Paulo. Sim. Matão, Santa Lúcia e eu até anotei aqui, Lucianópolis, que eu confesso que não conhecia, não sabia onde ficava. Pois é, faltou dinheiro em Araraquara? O Edinho sabe como encontrar. Lá não faltou, não. Lá não faltou. Que ele usa tudo. Então é o seguinte, o PT perdeu porque não conseguiu
votos suficientes. Ponto. Eles que vão fazer um congresso, porque aí ficam discutindo lá o que fazer, né? A sobrevivência deles, porque senão, quem é que vai ser candidato depois do Lula? O Haddad. Só falta ser candidato a síndico do Lula, para perder todas. Né? Presidente, governador, prefeito, só falta essa. Esse resultado do MST, hein, Piotr? Então, eu concordo com o Silvio que não é desprezível, precisa prestar atenção, até porque o MST, como figura jurídica, não existe. Houve uma tentativa, até bem sucedida em algum momento, de uma CPI na Câmara dos Deputados, importante, que trouxe muitas revelações que, obviamente, as pessoas já sabiam, mas ali, né, dando voz às pessoas oprimidas e perseguidas pelo MST, de inclusive, participantes do movimento, que na verdade descobriram-se apenas massa de manobra e reclamaram disso com muita coragem, né, sem nenhum temor ali, mas depois uma manobra dentro da Câmara dos Deputados acabou por reduzir o tempo da CPI. Uma manobra governista com apoio, inclusive, do presidente da Câmara, Arthur Lira, nós sabemos tudo que aconteceu. Agora, voltando só à questão do PT, né, esse discurso completamente sem noção, como tudo que vem do PT ultimamente, o PT não tem aderência porque tudo o que ele faz hoje ele se divorciou, na verdade, do eleitor. E o eleitor hoje percebe que é uma economia que não tem nenhuma sustentabilidade, é um partido que só gasta dinheiro e aumenta o custo que o país paga hoje e vai pagar ainda mais no futuro com esses déficits fiscais, sem nenhum plano. Aliás, é um governo não de falta de ideias, é de ideias ruins, porque ele implementa as ideias ruins e é por isso que ele está perdendo. A história da economia é estúpido, que é uma frase do marqueteiro do Bill Clinton lá atrás, né, para tentar explicar aos republicanos por que eles estavam perdendo naquele momento a eleição e os democratas vencendo. Era isso, era a questão da economia que é muito ruim naquele momento com o George Bush pai, né, e aí vieram os 2 mandatos sucessivos do Bill Clinton. A questão brasileira é essa, o cidadão brasileiro vê o que está acontecendo. E essa ideia é ruim. Muita ideia ruim, não funciona, não tem aderência. E para ter voto precisa ter aderência à ideia, né?